Bom, gente, é o seguinte, eu tinha passado para vocês observarem aqui, esses dados via e-mail, né? Então tá aqui os dados que eu encaminhei para vocês. Dentro desses dados tem uma planilha chamada dados climatológicos. Vocês vão abrir essa planilha e é onde aqui nela vocês vão utilizar para poder gerar aí os gráficos de vocês, tá? Só um minutinho, vou deletar aqui só para a gente poder ver. Olha aqui, observa só, nessa planilha a gente tem umas setinhas embaixo aqui, tá vendo? Ó, bem aqui. Aqui você tem várias planilhas dentro desse arquivo. Então tem uma planilha de temperatura, de umidade, de pressão, velocidade do vento, rajadas dos ventos, radiação solar e chuva. Então, só para a gente esclarecer, os dados que eu entreguei bruto para vocês estão aqui organizados. Então aqui eu coloquei na primeira coluna, vocês podem perceber, tá a hora, né, do dia, aqui a hora. E aqui eu tenho os dias, 26, 27, 28, 29, 30 e os dados referentes à temperatura, nesse caso aqui, para cada horário em cada dia, certo? A mesma coisa foi feita com a umidade, com a pressão, com a velocidade do vento, né? Com a rajada. A radiação solar, vocês percebem aí que eu só peguei o intervalo das 7 às 6 da tarde, das 7 às 18 horas, porque é o horário em que há radiação incidindo sobre a superfície. Então não tem por que usar os outros horários que é durante a noite, onde nós não temos radiação, né? E chuva, que eu trabalhei aqui, já pus a soma, né? Ou seja, o acumulado de chuva para cada dia. Então, quanto que choveu em cada dia durante as 24 horas. Então, está aqui do dia 26, dia 27, 28, 29, dia 30, certo? Então, eu vou começar fazendo aqui para vocês verem um gráfico para temperatura, o qual vocês vão poder usar para todos os outros elementos, o gráfico de linha, tá? Não tem problema. E, no caso, o de chuva vai ser um pouquinho diferente, tá? Então vamos trabalhar aqui, ó, vim aqui embaixo, escolhi temperatura, aqui está a setinha para ir para frente, para trás. E aqui o que a gente pode fazer? Você clica na primeira célula, dá um Ctrl T, certo? Para selecionar tudo. Ou se clica, segura e arrasta, tá? Para selecionar. Então eu sugiro que use o comando Ctrl T, que fica mais fácil, tá bom? Bom, nesse sentido agora a gente vai gerar o nosso gráfico. Então você vem em botão inserir, certo? E nesse inserir você já pode buscar automaticamente esse gráfico de linha aqui, né? Beleza, tá vendo? Olha como ficou o nosso gráfico aqui, certo? Então a gente tem aqui o nosso gráfico, você estica ele, organiza ele de modo que fica legal. Tem uma linha azul aqui, né, sem sentido, que é em relação à hora, você pode clicar nela e ela fica selecionada, você deleta ela, tá? E aí aqui nós vamos agora organizar o nosso gráfico. Vocês podem perceber como ele entendeu que essa primeira coluna aqui é a hora, ele já colocou então um intervalo de 1 a 24, né, contabilizando a hora da maneira que o Excel faz. E aqui nós temos a coluna referente aos valores da nossa escala, que está de 5 em 5. Mas percebe que a maioria dos dados ele está entre 35 e 15, ou seja, de 15 a 35. Então o que está para baixo aqui, ó, toda essa área aqui, o que está para baixo, não tem necessidade de aparecer no gráfico, né? Por isso que é importante pensar a escala do gráfico, certo? É nesse sentido, porque senão você faz uma porcaria dessa aqui e ninguém vai entender esse monte de linha embaraçada do jeito que está aqui. Mesmo eu mexendo aqui, ajustando a escala, ainda vai ficar um negócio meio tenso, meio confuso. Imagina sem ajustar, né? Então você pode vir aqui, ó, clicar aqui em cima do número aqui, ó, escolhe qualquer número da escala, certo? Qualquer número da escala lá, ó, escolhe qualquer número e clica em cima dele. Tá vendo? Vai ficar selecionado. Aí você clica com o botão direito e vai em formatar. Bom, aqui vai aparecer o mínimo e o máximo e a unidade aqui principal de divisão entre eles. Então aqui no caso está de 5 em 5 conforme está aqui, né? Então aqui 5 em 5 e aqui a gente está vendo que a divisão está de 5 em 5 graus. Então nós vamos colocar aqui, o mínimo que eu quero é 15, aí você seleciona lá e digita 15, certo? Aqui no caso, o mínimo que eu quero pode ser continuar os 35? Pode, não tem problema, posso pôr os 35 aqui, né? E aqui eu posso colocar, em vez de 2, 5, né? Se eu quiser colocar de 5 em 5 graus, posso fazer dessa maneira aqui, e eu vou perceber nitidamente aí o meu gráfico mudando totalmente, se ajustando melhor aí ao layout, ao espaço que eu tenho para plotar ele. Então está de 5 em 5 graus, né, a temperatura, nós colocamos nesse intervalo, né, é um intervalo extremamente considerado, né, porque
de 5 em 5, né? Nós temos aí uma diferença bem grande, né? Então dá para perceber legal essas variações aqui, beleza? Bom, eu quero mudar, eu quero pôr uma escala com um tamanho diferente, né? Então você faz o mesmo processo, clica em formatar eixo, e ao invés de fazer de 5 em 5, você pode colocar um valor par aqui e um outro valor par e colocar de 2 em 2, por exemplo. Você pode pôr 14 e 32 aqui, ó, em vez de 35, né? 32. E aqui você pode pôr 2 em 2, né? Vai ficar um pouco melhor, né, também. Tá vendo aí? Fica melhor a escala para você saber e se orientar onde está cada linha está se perpassando ou por onde cada linha aí está se cruzando, né? Então, uma análise rápida da temperatura aqui, né, se a gente for observar o gráfico, ele já mostra o movimento dessa temperatura durante o intervalo de 24 horas. E aqui está plotado, cada linha representa um dia, né? Vermelho 26, o cinza 27, esse amarelo dia 28, o azulzinho dia 29 e o dia 30 é representado por essa linha verde, né? Bom, eu posso mudar a cor dessas linhas? Pode, é possível, tem como, né? Mas antes disso nós vamos primeiro organizar nosso gráfico. Muitas pessoas acham que o gráfico está pronto aqui, ele não está, né? Primeiro que ele precisa de um título, né? Então você pode dar um título para ele, colocar clicando em cima de título lá, ficando selecionado e escrever temperatura, né? E aí você coloca a unidade de medida que está na planilha de vocês aí, no caso graus Celsius, né? Coloca dessa maneira, certo? Bom, o que nós podemos fazer aqui também, né? Dar mais uma organizadinha no nosso gráfico aqui. Essas linhas, se vocês salvarem, elas não vão aparecer porque elas estão numa cor muito clara. Então nós precisamos também organizar essas cores das linhas e as fontes, igual no Word, quando a gente formata texto. Então aqui, ó, clica em cima do gráfico, não clica em cima da linha do gráfico, não, ele vai selecionar outras coisas do gráfico. Vem nessa parte branca aqui, ó, na frente do título, e clica nela, porque ele seleciona todo o gráfico, certo? Bom, ao fazer isso, se você clicou para formatar, vai ficar aberta essa janela aqui do lado, né? Nessas plataformas do Excel mais nova, de 2010 para cá já fica, né? Quem tem um Excel mais antigo, ele vai mudar um pouco esse layout do programa aqui, não vai ficar igual não. Aí você vai ter que procurar esses comandos aqui dentro do seu computador, vai aparecer um pouquinho diferente. Quando você clicar aqui, por exemplo, igual eu fiz aqui para formatar, né? Você clica ali, ó, seleciona e clica assim para formatar, vai abrir uma outra janela, né? Mas você faz do mesmo jeito, os comandos são os mesmos, é porque a praticidade do layout aqui que vai mudando, tá bom? Essa versão minha é 2016. Então, dá uma olhada aqui para vocês tentar entender um negocinho legal aqui. Bom, então nós temos aqui, tá plotadinho, bonitinho. E aí nós precisamos, então, primeiro vamos mexer na formatação do nosso gráfico, igual faz no Word. Vai na página inicial aqui, ó, aqui em cima, tá? A barra de ferramenta, página inicial. Aqui você coloca Arial, né? Se quiser, ou Times, tá bom? Põe Arial aqui. Se quiser pôr Arial, se quiser pôr Times também não tem problema, é só escolher aqui, ó, clica lá e Times New Roman, tá vendo? E aí você vai escolher o tamanho da fonte. Vamos escolher tamanho 12, né? Vai ficar um tamanho legal que todo mundo consegue visualizar. Aqui, nesse azinho aqui que está em vermelho, a cor da fonte, tá vendo? Apareceu aí, ó. Então você clica do lado aqui, ó, e coloca automático para ficar preto mesmo, tá bom? Se quiser, selecione a temperatura aqui e põe negrito para destacar mais o título, né? Tá quase bom o nosso gráfico. Bom, aqui agora nós precisamos mexer então no nosso contorno. Você pode perceber, se você clicar fora, o gráfico não tem contorno nenhum, tá cinza clarinho. Volta a clicar aqui, ó, na parte branca para selecionar. Toda vez que você quiser sair da seleção do gráfico, clica em qualquer célula do Excel vazia aqui, ele vai sair. Se quiser selecionar o gráfico, clica na parte branca, ele seleciona, tá vendo? No meu caso, como já está aberto aqui a formatação, se não tiver, você clica na parte branca com o botão direito e vai formatar a área do gráfico. E aí ele vai aparecer uma janela para você, igual essa, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai formatar a borda, tá vendo? Que está automático, então eu não quero automático, eu ponho linha sólida, marco aqui, e aqui, ó, nessa caixinha de cor, eu escolho preto, tá? Para ficar com a borda preta, ó, para vocês verem, tá vendo? Agora a bordinha aqui, ó, ficou preta, antes estava cinza clarinho, igual as linhas do Excel. Volta a selecionar o gráfico de novo, né? Se fugiu a caixinha aqui, ó, se essa caixinha apagou, por exemplo, fez isso aqui, você vem na área branca, clica o botão direito, vai lá, formatar a área do gráfico. E aí ela volta a aparecer, viu?
Então aqui, ó, o que nós vamos fazer agora? Você vai clicar nas linhas aqui, ó. Vem numa linha cinza dessa aqui, ó, dessas que estão, essas linhas paralelas. Clica numa delas, tá vendo? Vai ficar umas bolinhas selecionadas aqui. Então, linha sólida. E automaticamente, como alguns programas já vão fazer igual o meu aqui, ele já vai pegar a cor anterior que você usou para a borda e já vai jogar na linha que é o preto. Se não tiver preto, clica na caixinha e escolhe a cor preta aqui. Beleza? Então já ficou pronto aí o gráfico, né? Tá praticamente todo ele prontinho. Dá para melhorar mais? Washington? Dá, claro, né? Nós precisamos melhorar. Dar uma estrutura de uma coisa que fala com as pessoas. Isso aqui é uma cartografia, né? É uma forma de cartografar dados. Então aqui o que nós vamos fazer? Clica de novo nele para ele ficar selecionado. Vem aqui, ó, em Design, certo? Tem uma ferramenta aqui em cima chamada Design. Ela só aparece quando você clica no gráfico e seleciona ele. Então vai na área branca aqui, ó, selecionou. Ah lá, tá vendo? Design. Aqui você vem nesse botão adicionar elementos no gráfico, né? Clica nele, beleza? Aqui você vai vir aqui em título dos eixos, beleza? E vem aqui, ó, eixo horizontal, tá vendo? Vai aparecer uma caixinha lá embaixo. Clica nele, ó, título dos eixos. E aqui ela já está selecionada, é só você escrever. Você coloca um parêntese, tá? Vai aparecer nessa linha aqui em cima que você está escrevendo, ó, certo? E coloca assim, ó, horas, tá? E aí você pode dar um Enter, que ela vai aparecer lá, ó, horas, tá vendo? E pode vir em página inicial depois e configurar ela colocando ela negrito, né? Igual você faz com texto aqui, ó, negrito, tá vendo? Tá selecionado, ela aparece negrito, ó. A mesma coisa você vai fazer, voltar no design, lá no mesmo botão, adicionar elementos do gráfico, título dos eixos e pegar o do outro eixo, né? Que aqui nós estamos trabalhando as horas e no outro eixo nós vamos trabalhar o caso da temperatura, né? E aí você escreve agora assim, ó, coloca parênteses de novo, aparece lá em cima, temp, abreviado, grau C, né, que é de graus Celsius, e coloca, dá Enter, ela vai aparecer, vai para inicial e pinta de negrito também, certo? Bom, nisso aqui agora, o nosso gráfico está perfeito, tá prontinho, né? Lembra bem. Então, entenda uma coisa, como nós estamos trabalhando com vários outros elementos, é importante que o seu gráfico ele mantenha a mesma cor para cada dia em todos os outros gráficos que você está gerando, tá? Com os outros elementos.